Fala pessoal, Jonathan Cabreira aqui. No vídeo de hoje eu vou apresentar um pouco da minha trajetória profissional e como eu fiz minha transição de carreira, minha mudança de carreira da área de engenharia elétrica para a área de ciência de dados. E eu vou mostrar para vocês também como que o Minerando Dados foi fundamental, como que o Minerando Dados participou desse processo meu que aconteceu na minha vida de mudança de carreira até trabalhar de fato com ciência de dados. Eu espero que esse vídeo aí seja proveitoso para vocês, para aqueles que queiram alcançar uma carreira aí na área de ciência de dados, tanto no Brasil quanto fora, e venha com a gente aí nesse vídeo. Bom, eu preparei aqui um slide para que a gente possa entender todo o meu processo, né, de amadurecimento nessa área de ciência de dados. E ainda estou em processo de amadurecimento e eu acho que eu sempre vou estar. Mas eu vou apresentar para vocês como que eu iniciei e onde que eu estou, o que eu estou fazendo, o que eu fiz ao longo desse tempo. Lembrando que não existe caminho certo, existe caminho que você escolhe e existe escolhas que você faz ao longo da sua carreira, da sua vida pessoal e profissional. Então não importa se você é da área de exatas, se você é da área de humanas, se você é bom de matemática, se você é bom em estatística, isso daí não importa. O que importa de fato são essas coisas aqui que eu botei aqui nesse slide. Meta, foco, dedicação e inteligência. Se você quiser, você consegue alcançar o que você quiser. Se você quiser mudar para a área de dados, você consegue alcançar isso com muita dedicação. Depende de você, exclusivamente. Então, vamos lá apresentar aqui um pouco da minha vida, como eu disse para vocês. Bom, eu sou graduado pela Universidade Federal Fluminense. Eu sou engenheiro eletricista por formação e logo no início da graduação, o que eu fazia? O que eu fiz para me manter, né? Como todo mundo sabe, a gente precisa de alguma forma, a maioria das pessoas, nem todo mundo precisa, mas no meu caso precisava me manter de alguma forma. Então, o que eu comecei a fazer assim que eu entrei na graduação? Eu comecei a dar aula particular de cálculo e álgebra linear. Isso me deu uma bagagem bem interessante. Por quê? Porque eu, ao mesmo tempo que eu aprendia a matéria, ensinava para pessoas de outras graduações ou de outras turmas. E isso me deu o quê? O poder de saber um pouco me comunicar e aprender, porque quando a gente ensina, a gente também aprende. Então, com certeza você já se deu o fato de estar ensinando uma coisa para alguém e ao mesmo tempo você fala, é assim. Por quê? Porque o momento que você ensina, você também aprende. Então, isso daqui me ajudou muito. E por isso que eu sou o tipo de pessoa que também gosta de ensinar. Quando eu aprendo uma coisa, eu gosto de ensinar porque eu sei que aquilo ali também vai me ajudar, além de ajudar outra pessoa. Depois, o que eu fiz? Eu me engajei num processo, o projeto de iniciação científica. Iniciei esse projeto para fazer previsão de geração eólica, utilizando rede neural artificial, basicamente utilizando o MATLAB, e aí foi onde começou, onde teve o start, né, dessa área de dados. Apesar de que na época era uma coisa bem diferente do que é hoje, a gente não tinha tanto poder computacional, a Deep Learning era uma coisa que ainda estava sendo conhecida aqui no Brasil. Então eu basicamente foi aí que eu comecei a engatinhar, foi um dos meus primeiros baby steps, né, como a gente costuma dizer. E eu participei desse projeto durante um ano, e esse projeto ele me deu um pouco de know-how do que era rede neural, ciência de dados. Na verdade, eu nem conhecia como ciência de dados, eu conhecia mais como rede neural artificial. Então, isso foi muito importante para mim, até pelo network que eu fiz e as coisas que eu adquiri, né, que foram métodos científicos. Eu aprimorei minha escrita e fiz networking com professores, networking com pessoas que estavam também nas pesquisas, e aprender método científico, como que você aplica a ciência em problemas, independente de ser de negócio, em problemas que sejam exclusivamente da ciência, mas o método científico ele é fundamental também quando você está trabalhando com ciências de dados. E logo em seguida, eu consegui uma bolsa para estudar na Universidade de Toronto, no Canadá. E eu fiquei estudei na Universidade de Toronto, estudei no curso de engenharia elétrica também, tive a oportunidade de aprimorar meu inglês lá. E eu fiquei lá por um ano e meio, quase 2 anos, lá no Canadá. E lá eu pude aprimorar meu inglês, fazer networking, conheci pessoas lá que eu falo até hoje,
dos meus grandes amigos que eu tenho hoje são amigos que eu fiz no Canadá. A minha visão de mundo ampliou. Eu tive completamente... mudei completamente minha visão de mundo, porque realmente eram coisas bem diferentes do que eu estava acostumado aqui a viver no Brasil, porque eu não venho de um background em termos de financeiro muito elevado, não tinha condições de ir para fora do país, e essa bolsa de estudo, ela proporcionou isso para mim. Isso realmente abriu minha visão de mundo. Isso daí fez eu mudar completamente o que eu imaginava, o que eu pensava do mundo e das possibilidades que haviam para mim. Então, foi através dessa bolsa de estudo que eu realmente tive a oportunidade de ir para a Universidade de Toronto e aprimorar meu inglês, fazer networking e tudo mais. Depois, assim que eu voltei da Universidade de Toronto, eu me engajei na empresa júnior da universidade. Então aqui eu comecei a trabalhar com engenharia elétrica. Eu trabalhava em projetos de instalações elétricas. Eu participei do início do processo de estruturação dessa empresa júnior. Novamente, aqui eu fiz networking e trabalhei diretamente com projetos elétricos. Fiz networking com meus amigos da faculdade, da graduação, pessoas que eu admiro muito hoje, que estão na área de engenharia, em diversas áreas, a maioria todos na área do setor elétrico. E esse networking foi muito interessante para mim, o fato de eu trabalhar com engenharia, de fato, mesmo como estudante, a responsabilidade de ir nas instalações, fazer todo o desenho, a responsabilidade bem grande, mas foi bem interessante para mim em termos de aprendizado. Eu aconselho muito, caso você tenha a oportunidade de ir para uma empresa júnior na sua graduação, faça, porque eu acho que vale muito a pena para você e até para a empresa júnior crescer. E logo em seguida eu comecei a trabalhar também, na verdade não foi em seguida, foi simultâneo. Eu não sei como é que eu consegui fazer tanta coisa, mas junto a isso eu comecei a trabalhar numa pequena empresa voltada para o setor elétrico também. Lá eu trabalhava no ramo de construção e projeto de engenharia elétrica. E o que eu aprendi lá? Lá eu trabalhei durante mais ou menos quase 2 anos. E eu aprendi muito a parte de automação de processos, porque era uma empresa pequena, então eu tinha a possibilidade, oportunidade de automatizar alguns processos, como dashboards, como cálculo de carga, cálculo de dimensionamento de equipamentos e tudo mais. Então foi bem interessante para mim pelo fato de eu ter uma responsabilidade grande por ser o único que trabalhava nesse setor ali e aprender bastante, né? Foi uma escolha que eu fiz de ir para uma empresa pequena onde eu tivesse a maior responsabilidade possível de todas as coisas, de todos os processos que aconteciam dentro da empresa. Então ali eu aprendi bastante. Mais uma vez, trabalhava no setor elétrico, setor de construção e setor de projetos. Nada a ver com ciência de dados. Eu usava dados assim, algumas poucas coisas de programação, mas eram coisas mais voltadas para o Excel, nada de Python, nada de C, nada de nada. Então, até aqui, basicamente, meu único contato com ciência de dados foi lá na iniciação científica, onde eu utilizei rede neural artificial. Depois eu iniciei o mestrado lá na UF também, em sistema de energia. E foi também bem proveitoso, eu aprendi bastante. Por quê? Porque eu peguei algumas matérias muito interessantes. Eu peguei a matéria de Smart Grid, que basicamente utiliza dados do setor elétrico para fazer análises. E também processo estocástico, né, que basicamente estudar processos estocásticos de estatística. Então eu peguei algumas matérias bem interessantes que me ajudaram muito também a meio que começar a migrar aí para essa área de dados. E o engraçado é que isso aconteceu junto ao momento que eu fui trabalhar numa multinacional. Apesar de estar aqui um depois do outro, eles aconteceram juntos. Então foi muito difícil de manter o mestrado e o trabalho, onde lá nessa multinacional eu trabalhava no setor também de construção de projeto de engenharia elétrica. E eu aprendi muito lá, foi gerenciamento de processo. E eu aprendi bastante coisa lá, eu não fiquei tanto tempo nessa empresa, mas eu fiquei mais ou menos 7 meses, eu não lembro exatamente, mas em torno de 7 meses,
Só que isso estava atrapalhando o meu mestrado, eu não conseguia render muito no meu mestrado, não conseguia render muito na empresa. E a partir de um certo momento foi ali que eu decidi de fato querer mudar para a área de dados. Eu queria focar 100% para a área de dados porque foi um momento que eu falei, o que eu gosto de fazer é isso, é trabalhar com dados. Trabalhar com ciência de dados, é poder trabalhar meu intelecto, não ficar fazendo coisas automáticas. Eu gosto de fazer o robô trabalhar para mim, eu gosto de implementar coisas inteligentes, eu gosto de implementar soluções. E foi aí que eu decidi, de fato, mudar de área, fazer essa transição de carreira para uma carreira para trabalhar 100% na área de dados. E foi aí que eu conheci o Mineirando Dados. Eu tive a oportunidade de conhecer o Mineirando Dados. E eu falei, bom, vou dar uma chance e vou ver como é que é. Comprei o curso. E o curso é voltado aí para hands-on, ou seja, você realmente aplica as coisas que você aprende. Isso me ajudou muito. O curso me ajudou muito. Então, assim, eu falo que meu processo de transição de carreira, de fato, começou com Mineirando Dados. E o que eu tive lá no Mineirando Dados? O que eu tenho lá? Conhecimento de ciência de dados, conhecimento de machine learning, fiz networking, pessoas que eu converso hoje direto, pessoas que vêm conversar comigo, que eu tiro dúvida direto, que eles tiram dúvida comigo. Isso, a gente tem uma comunidade muito bacana, que ajuda muito um ao outro. Isso é de muita valia. Comecei a dominar o Python, parte de código, de estrutura. Então, assim, foi o meu primeiro passo, de fato, para essa transição de carreira, da parte de engenharia para a parte de ciência de dados. E logo em seguida, o que acontece? Eu mudei para a Irlanda. E por quê? Porque assim que eu comecei a fazer o curso do Mineirando Dados, eu conheci também minha noiva. E ela estava com uma passagem marcada que ela ia estudar na Irlanda. Então, falei, nada melhor do que ir para a Irlanda, onde muita coisa de tecnologia acontece. E lá eu vou fazer 100% da minha transição de carreira. E foi uma escolha que eu fiz, e na minha opinião foi uma escolha acertada. Eu tive a oportunidade de morar na Irlanda. E quando eu fui para a Irlanda, minha ideia inicial era fazer mestrado na área de Data Analytics lá. E o que eu consegui nesse período da Irlanda? Eu fiz bastante networking, eu ia em muitos eventos, a gente morou num lugar estratégico, onde eu conseguia em pelo menos 2 ou 3 eventos aí, em meetups por semana. Eu fiz muito networking, conheci muitas pessoas. Também fiz especializações, por exemplo, eu fiz especialização na área de engenharia de Machine Learning. Desenvolvi meu portfólio, que é fundamental, na minha opinião, é fundamental para pessoas que trabalham com dados, é fundamental ter seu portfólio. E eu vou fazer um vídeo falando sobre portfólio, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. E comecei a trabalhar como freelancer. Nesses eventos foi que eu vi a oportunidade de tentar ajudar as pessoas de alguma maneira, tentar, às vezes, dar, tipo, entre aspas, uma consultoria, ou então até ensinar o código, ensinar scikit-learn, ensinar pandas. E foi que eu comecei a pegar freelancer. Comecei a ajudar as pessoas como freelancer e desenvolver alguns projetos para algumas pessoas específicas na Irlanda e fora da Irlanda também. Isso foi fundamental para mim, foi aí que eu comecei a desenvolver mais o meu know-how na área de dados, e foi muito bacana para mim. E foi aí também que eu comecei eu comecei a montar meu portfólio, e as empresas começaram a entrar em contato comigo, tanto da Irlanda quanto empresas de outros países também. E importante lembrar que, voltando aqui para a Irlanda, que também foi interessante. Por quê? Porque eu participei de muitos processos seletivos, apesar o mercado irlandês geralmente ele contrata muitas pessoas que já têm experiência. Então, se você é uma pessoa que tem inglês, tem um bom inglês e tem bastante experiência aqui no Brasil, a chance de você ser contratado é muito grande. Mas se você é uma pessoa que não tem tanta experiência, que era o meu caso, você tem que batalhar muito mais para mostrar que você é capaz de fazer as coisas. Então eu sabia que eu tinha que tinha que preencher um gap muito grande entre eu e os profissionais que estavam lá. E foi aí que eu me dediquei bastante mesmo, desenvolvendo meu portfólio, desenvolvendo o blog,
escrevendo para outras pessoas, escrevendo para outras plataformas, ganhando dinheiro com isso também, desenvolvendo código para outras pessoas. E foi aí que eu comecei ganhando meu know-how até chegar um ponto em que, das dezenas de entrevistas que eu tinha feito, uma me chamou para um processo final de contratação. Porém, eu não consegui, de fato, entrar na empresa porque aconteceu o Covid. E o Covid basicamente tinha parado o mercado lá. E dentre outros problemas que aconteceram, aconteceram vários outros problemas aí que meio que impossibilitaram minha contratação para essa empresa. Então eu decidi voltar para o Brasil. Minha noiva já tinha vindo para o Brasil porque ela ficou meio que, entre aspas, presa no Brasil. Ela não conseguiu voltar para a Irlanda por causa do Covid, porque tinham fechado as fronteiras. Eu falei, a melhor escolha para mim é voltar para o Brasil. Eu não voltei arrependido, porque de fato minha ideia de ir para a Irlanda era fazer a transição de carreira. E eu já tinha conseguido isso. Eu já tinha conseguido contato de várias empresas já para fazer alguns trabalhos. Foi aí que eu consegui também o contato do Mineirando Dados. Para quê? Para que eu possa para que eu virasse instrutor na área de dados com eles. Então foi todo o meu objetivo que eu tinha traçado foi alcançado. E foi aí que depois de um determinado tempo, eu voltei para o Brasil. E quando eu voltei para o Brasil, eu comecei, já tinha alinhado com o Mineirando Dados para trabalhar como instrutor da área de Data Science. E também comecei a trabalhar como desenvolvedor Python numa empresa de inteligência artificial. Hoje eu trabalho na área de dados como desenvolvedor, trabalho no setor que é de ciência de dados voltado para detecção de fraude, que tem a ver também com meu background de engenharia elétrica. Então, as coisas, como é que elas acontecem, nem sempre é da maneira que a gente quer, mas no final é a maneira que, na minha opinião, é a maneira que Deus quer que seja. Então, foi todo esse processo aí longo, todos esses caminhos percorridos me fizeram chegar ao ponto que eu estou hoje e que eu estou muito satisfeito e muito feliz de fazer o que eu realmente amo, que é trabalhar com ciência de dados. E eu estou só no início da minha carreira, aqui eu sei que tem muita coisa a percorrer, muita coisa a aprender, e assim vai ser para vocês também, porque vocês sempre vão ver que a gente vai precisar aprender coisas novas, vai precisar se reciclar em muitos aspectos. E eu sei que eu estou nessa fase aí de aprendizado, que na minha opinião vai ser um processo que sempre vai existir. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de aprender pelo menos uma coisa nova todo dia. Eu gosto de aprender coisas novas, eu leio muito. E eu gostaria que outras pessoas também levassem isso para elas também. O aprendizado é fundamental. O aprendizado na área de ciência de dados é fundamental. Você precisa gostar. E, na minha opinião, se você ama o que você faz, você bota muito mais esforço. Você está muito mais disposto a sofrer pelo que você quer. Então, minha mensagem é, se você quer mesmo trabalhar com ciência de dados, se você gosta mesmo dessa área, se dedique, e não importa o seu background, não importa se você fez pedagogia, psicologia, engenharia, matemática, isso daí é o de menos. Esse foi a trajetória que eu percorri, não necessariamente a trajetória correta, porque a trajetória correta é a trajetória que você escolhe para você. Essa é a minha mensagem final. Eu queria aí deixar um grande abraço para vocês, para todo mundo que tá nesse processo aí de virar cientista de dados, para trabalhar na área de dados. E fico aí à disposição para caso vocês queiram trocar uma ideia sobre carreira, sobre qualquer coisa que vocês queiram conversar. Eu fico à disposição. Eu espero que esse vídeo aí tenha ajudado vocês de alguma maneira. E um grande abraço aí para vocês. Valeu, tchau!